Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, trazendo para vocês mais um assunto aí inédito aí do nosso canal, que é o assunto de produtos notáveis, né? Um conceito aí muito amplo aí dentro da álgebra e de muita utilidade, principalmente para quem está no ensino superior, estudando lá o cálculo diferencial ou as derivadas, né? Eles são assim muito aí na verdade importantes lá porque nos ajuda na manipulação lá de expressões algébricas bem complexas. Então, se você tiver esse domínio, isso vai te ajudar e muito aí. Mas nessa aula de hoje nós vamos tratar de forma bem singular aí a ideia de produtos notáveis, né? Eu vou trazer para vocês algumas ilustrações no final de como fazer as operações envolvendo produtos notáveis. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like aí se você gostar dessa aula de hoje, né? Então vamos para a vinheta e logo após a vinheta nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá? Estamos aí de volta, né, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje falando aí de produtos notáveis. Já na tela que vocês estão vendo aí, vocês já estão vendo aí as minhas ilustrações que eu trouxe aí sobre produto notável, né? Produto notável aqui, na verdade, que a gente tem a forma algébrica e a forma aqui, na verdade, que geométrica do produto notável, mas nessa aula de hoje nós vamos tratar apenas da forma algébrica de produtos notáveis. Nós não vamos entrar na questão da forma aí, geométrica dos produtos notáveis. Mas só para ilustrar para vocês, olha só, aqui a gente tem uma área, na verdade, aqui, né, várias áreas aqui, né, de quadrados, né, e de retângulos, e que se você fizer aqui, ó, b vezes b dá b ao quadrado, a vezes b dá ab, a vezes a dá a ao quadrado e b vezes a dá ab, né? O que a gente tem aqui. E isso daqui representa o produto notável, que é esse tema que a gente vai estar estudando hoje, né? Aqui também temos aqui um cubo, né? Na verdade aqui, né, um cubo, né, que representa, na verdade, o cubo da soma, tá? Essas representações geométricas nós não iremos tratar aqui no canal nessa aula de hoje, tá? Então vamos partir aí para a nossa aula, né, de introdução. Tela de introdução aí, vocês estão vendo aí, produtos notáveis são alguns produtos, ou seja, multiplicações, envolvendo, na verdade, polinômios que apresentam alguma regularidade ou padrão, né? Em matemática, pessoal, é muito comum nós tentarmos identificar padrões que existem dentro dos estudos aí que a gente fala dentro da matemática. Um dos padrões aí que a gente tem é o que a gente chama de produtos notáveis. O que é um produto notável? Olha só, produto, na verdade, é porque envolve multiplicação, né? E notável por quê? Porque a gente consegue percebê-los aí dentro da matemática de uma forma assim bem explícita em alguns determinados momentos aí, tá? Por exemplo, olha só, esse daqui é um produto notável, nós vamos ver, ele transforma nesta expressão aqui, que é um trinômio, né? 3 termos aqui. Esse outro também é um produto notável, ele transforma nesse, e esse daqui também. Esses 3 primeiros exemplos, gente, eles têm algo assim muito especiais, que é o seguinte: se a gente olhar para esse termo, que é o primeiro termo aqui, e esse termo que é o segundo, sempre esse termo do meio vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Observa aqui que legal, olha só. Esse é o A e esse é o B. O termo do meio é 2 vezes AB. Esse é o A, esse é o X e esse é o A, né, que é o primeiro termo, o segundo. O termo do meio é 2 vezes X vezes A, 2XA. Né? O que, ó, nesse caso, olha o que a gente tem. Esse termo do meio, ele é o X e esse daqui, esse termo do meio, na verdade não, esse termo aqui, ó, é o X e esse termo aqui é o 5. Se a gente fazer 2 vezes X dá 2X e 2X vezes 5 dá 10X, que é o termo do meio. Ou seja, o termo do meio sempre é o dobro deste somado com esse. Então é isso daí que vai despertar nessa aula de hoje aí, algo especial que nós vamos estar falando aí nessa aula, né? Então esse outro produto aqui
né, notável, na verdade ele é muito fácil também, ele vai aparecer com grande frequência. Só que aí nós vamos falar nele, vai ser o terceiro produto notável, então eu vou deixar para a gente falar daqui a pouco, né? Então nessa aula nós vamos abordar, pessoal, somente produtos notáveis que envolvem dois termos, ou seja, aqui ó, eu tenho o A e o B, aqui eu tenho o X e o A, aqui eu tenho o X e o 5, aqui eu tenho o X e o A. Nós só vamos trabalhar com produtos notáveis envolvendo dois termos. Produtos notáveis envolvendo mais termos, por exemplo, um A, mais um B, mais um C, a gente não vai tratar nessa aula de hoje, tá? Então vamos para a próxima tela. O primeiro produto notável que nós vamos falar é o quadrado da soma, né? O que significa quadrado da soma? Na verdade, significa que nós vamos elevar, na verdade, essa soma, né? Uma soma ao quadrado, né? Vamos elevar uma soma a 2, ao expoente de 2. Para calcular o quadrado da soma, a gente pode usar a propriedade distributiva da multiplicação, como nós veremos agora. Olha só. Observe o seguinte, toda vez que a gente tem um número elevado ao quadrado, a gente pode escrever o número que está embaixo, que é a base, multiplicando por ela mesma. Então a gente pode escrever A mais B vezes A mais B, que é esse caso aí, né? E também, quando a gente tem uma multiplicação assim, envolvendo parênteses, a gente pode usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, observe o que eu vou fazer, olha só. Se eu pegar A vezes o A, eu vou ter o quê? Eu vou ter o A ao quadrado. Se eu pegar o A vezes o B, eu vou ter o AB. Se eu pegar o B vezes o A, eu vou ter o BA. E se eu pegar o B vezes o B, eu vou ter o B ao quadrado. Observe, pessoal, que esses dois termos que estão aqui ó, no meio, eles são semelhantes, então eu posso agrupá-los, tá? Eu posso juntar esses termos semelhantes, né? Por quê? Porque eu tenho AB mais BA. AB e BA é a mesma coisa, então eu tenho o que, na verdade? Eu tenho 2AB, né? Então, reescrevendo a expressão de cima, o que eu tenho? A ao quadrado é igual a 2AB, que eu tenho 2AB aqui, mais B ao quadrado. Esta igualdade aqui, essa última igualdade, é a solução desse produto notável aqui, ó, do quadrado da soma. Produto notável envolvendo o quadrado de uma soma, né? Esse é o resultado desta expressão. A gente pode fazer desta forma, usando a distributiva, né? Que é o chuveirinho, igual alguns alunos utilizam esse termo, né? Chuveirinho. Ou a gente pode também melhorar isso fazendo da seguinte maneira, que é o que eu vou explicar para vocês. Se a gente chamar o A, que é o primeiro termo aqui, né, desse parênteses, se a gente chamar ele de primeiro termo e chamar o B, que é o segundo, de segundo termo, nós podemos resumir o que nós acabamos de fazer aqui, nesse cálculo, por meio de uma frase. E se você decorar essa frase, você vai resolver rapidamente o quadrado de uma soma, que é o que nós vamos ver aqui. Observe o seguinte, ó, o quadrado da soma entre dois termos é igual ao quadrado do primeiro, observe aqui o que eu fiz, quadrado do primeiro, o primeiro era o A, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, ó, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Observe aqui, esta frase aqui, ó, ela está resumindo todo o cálculo que nós acabamos de fazer aqui usando chuveirinho, etc, e agrupando. Na verdade, se você decorar esta frase, você resolve qualquer quadrado da soma. Por quê? Basta você fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo isso, você vai resolver aí o quadrado da soma. Vamos passar agora para o quadrado da diferença, tá? O quadrado da diferença, pessoal, é a mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar, na verdade, é que agora, ao invés de uma soma, a gente vai ter uma subtração, que é a diferença, na verdade, entre dois números, né? Para fazer isso, nós vamos fazer da mesma forma. Olha só, eu vou escrever esse quadrado da diferença como A menos B vezes A menos B. Ou seja, peguei a base e multipliquei por ela mesma, né? Que elevar ao quadrado é fazer isso. E vou proceder da mesma forma. Ó. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. Só que não se esqueça, pessoal, que esse A aqui ele é positivo e esse é negativo. Então, A vezes menos B vai dar menos AB, porque mais vezes menos dá menos. Tá? Fazendo agora menos B vezes A também vai dar negativo, porque menos vezes mais dá menos, B vezes A menos BA. Tá? Que é o que vai aparecer aí. E agora fazendo menos vezes menos dá mais e B vezes B dá B ao quadrado.
Agrupando os termos semelhantes, porque esses dois termos são iguais, né? Só está trocado o A com B e o B com A, mas é a mesma coisa, né? A gente tem o seguinte, a gente tem que, se eu estou devendo um AB e estou devendo outro AB, estou devendo 2AB. Então eu posso escrever dessa forma. Então o que a gente tem? Ó, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso daqui é a solução, na verdade, do quadrado da diferença, tá? Que também pode ser resumido, se a gente chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo, pode ser resumido por essa frase que está em amarelo aqui para vocês. Olha só. O quadrado da diferença entre dois termos é igual o quadrado do primeiro, olha só, quem que é o primeiro? É A, então A ao quadrado. Menos, agora é menos, porque aqui no meio é menos. Ó. Como aqui no meio é menos, eu vou usar menos aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? Aqui, ó, menos 2AB. Mais o quadrado do segundo, que é o B ao quadrado. Tá? Se nós guardarmos essa frase, vai nos facilitar bastante, porque basta fazer isso que a gente acabou de fazer. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Facilita muito na hora que a gente vai fazer cálculos aí. Tá? Partindo para o último aí, produto notável que nós vamos ver, a gente tem aqui o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, na verdade, o produto significa multiplicação, né? E aqui, no caso, a gente tem uma multiplicação de uma soma por uma subtração, ou seja, por uma diferença. Soma, subtração e soma, né, que é adição, e subtração, que é a diferença aqui, tá? Então, vamos lá ver como é que a gente faz. Fazendo a propriedade distributiva, a gente tem que A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B, presta atenção, A vezes menos B vai dar menos AB, por causa da regra de sinal, mais vezes menos, dá menos, e A vezes B dá B. E fazendo B vezes A gente tem BA, agora positivo, ó, mais vezes mais, né? E fazendo B positivo vezes menos B, vai ter mais vezes menos dá menos, B ao quadrado, que é o que vai aparecer para vocês lá. Ó. Agrupando esses dois termos semelhantes, observe o que vai acontecer. Olha só, esses dois termos são semelhantes, no entanto, eles estão com sinais trocados. Eles são iguais com sinais trocados. Então, se eu estou devendo AB e tenho AB para pagar, eu quito a minha dívida. Então, eu posso cancelar esses dois termos. Quando eu cancelo esses dois termos, vai me sobrar somente esse termo aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Que é, na verdade, aqui, ó, o primeiro termo menos o segundo termo, né? O quadrado do primeiro, né, menos o quadrado do segundo. Que pode ser resumido também por uma frase, né? Se a gente substituir o A pelo primeiro termo e o B pelo segundo termo, a gente pode dizer que o produto da soma pela diferença entre dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Partindo aí para a próxima cena, na verdade, né? Nós vamos ver agora aí alguns exemplos que eu trouxe para vocês, né? Nós vamos resolver esses três produtos notáveis da seguinte maneira, olha só. Ao invés de a gente usar aquela frase que eu pedi para a gente decorar, que ficaria muito mais fácil, a gente vai usar a distributiva mesmo, que é o chuveirinho, né? Então vamos lá, se eu tenho o quadrado de x mais 5a, então eu posso escrever como esse quadrado como x mais 5a vezes x mais 5a. Fazendo a distributiva, x vezes x me resulta em x ao quadrado, x vezes 5a resulta em x5a, fazendo 5a vezes x eu tenho 5ax, e fazendo 5a vezes 5a eu tenho 25a ao quadrado. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25 e a vezes a dá a ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, o 5xa, que aí que aparece nos dois, aqui ó, x5a e 5xa é a mesma coisa. Então eu posso agrupar e vai virar o quê? Vai virar 10xa, né? Esses dois termos aqui vai virar 10xa. Então copiando x ao quadrado mais 10xa mais 25a ao quadrado. Esse trinômio aqui, ó, esse trinômio, que é um polinômio com três termos, ele é o resultado desse quadrado da soma aqui. Se nós tivéssemos utilizado a frase que eu pedi para vocês decorarem, ficaria muito mais fácil. Olha só, quadrado de x, x ao quadrado, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 5a, vai dar 10xa, tá aqui. Quadrado do terceiro termo,
dá 25a ao quadrado, porque o quadrado de 5 é 25 e de a daria a ao quadrado. Então tá aqui. Então guarda aquela frase lá, né, que estava no primeiro quadro, a frase rosa, que você consegue fazer qualquer quadrado da soma aqui. Partindo agora para o outro exemplo, a gente tem aqui o quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença nós vamos fazer a mesma coisa. Vou escrever isso que está aqui na base dessa potência, multiplicando ela mesmo. 2a menos 3x vezes 2a menos 3x. Fazendo 2a vezes 2a, a gente tem 4a ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4 e a vezes a resulta em a ao quadrado. Fazendo 2a vezes menos 3x, tem que lembrar dos sinais, regra de sinais. Mais vezes menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6 e a vezes x dá ax. Então resulta aí para mim em 6ax. Fazendo agora menos 3x vezes 2a, menos vezes mais dá menos, 3 vezes 2, 6xa. Então vou ter assim, menos 6xa. Por fim, fazendo agora menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, e x vezes x, x ao quadrado. Então vou ficar com 9x ao quadrado. Agrupando esses dois termos que são semelhantes, eu tenho o seguinte, eu tenho que 4a ao quadrado menos 12ax mais 9x ao quadrado é o resultado desse quadrado aqui da diferença, né? Que eu poderia ter resumido usando aquela frase que eu pedi para vocês guardarem, que é quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes esse, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, ax. Tá aqui, ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo termo, o quadrado de 3 é 9, de x dá x ao quadrado. Então, eu resumiria aí e faria essa conta muito mais rápido, né? Partindo para o terceiro exemplo, se a gente tiver o caso aqui, um produto da soma pela diferença, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a distributiva, como nós fizemos lá no exemplo da matéria. 6a vezes 6a me resulta em 36a ao quadrado. 6a vezes menos 3b resulta em menos 18ab. Observa, mais vezes menos dá menos, e 6 vezes 3 é 18ab. Multiplicando agora 3b vezes 6a, eu tenho 18ab, né? 18ab ou ba, tanto faz, tá? E fazendo mais vezes menos, eu tenho menos, 3 vezes 3, 9, e b vezes b, b ao quadrado. Então, eu tenho menos, né, 9b ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes que podem ser cancelados, nesse caso, né? Esses dois termos são cancelados, né? Então, resulta para mim aí o quê? Somente o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, ou seja, 36a ao quadrado menos 9a ao quadrado. Se a gente tivesse decorado lá, a gente teria feito muito mais rápido, que era só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, resolveria o exercício aqui, né? Mas, e agora? Vamos para a seguinte ideia. Vamos supor que a gente tenha um produto notável, mas que agora é um cubo de uma soma. Como que a gente iria resolver nesse caso? Né? Porque nem sempre a gente vai ter só quadrado da soma, quadrado da diferença. Às vezes a gente tem um cubo, uma potência mais alta. Como que a gente vai proceder dessa forma? Desta maneira, o que a gente faz? A gente escreve o produto, né, na verdade, aí, né, notável, da seguinte maneira. Olha só. Como eu tenho a mais b ao cubo, eu posso escrever a mais b vezes a mais b vezes a mais b, usando aqui a ideia de potência. Só que notem o seguinte, esses dois a mais b vezes a mais b é o nosso produto notável quadrado da soma, né? Que pode ser escrito dessa maneira, como nós vimos lá no primeiro slide explicando lá o quadrado da soma, né? Eu escrevendo dessa maneira fica mais fácil, porque agora eu vou descer com esse a mais b que só está faltando, e agora eu posso fazer a distributiva, fazendo chuveirinho aqui, ó, fica muito mais fácil. Olha só, a vezes a ao quadrado resulta em quê? Em a ao cubo, tá aqui. A vezes 2ab, observe que a vezes 2ab resulta em quê? 2 ao quadrado b. Por quê? Porque a vezes a vai dar a ao quadrado, né? 2a ao quadrado b, que é o que está aqui. Fazendo a vezes b ao quadrado, eu tenho ab ao quadrado. Agora, por baixo, ó, b vezes a ao quadrado. b vezes a ao quadrado, eu tenho b ao quadrado. Fazendo b vezes o termo do meio, b vezes 2ab, eu tenho 2ab ao quadrado.
Fazendo b vezes b ao quadrado, eu tenho b ao cubo, que é o que vai aparecer para você. Observe o seguinte, a gente tem alguns termos aqui que são semelhantes, ó, eles são parecidos. Aqui o que eu tenho? Eu tenho 2a ao quadrado b e aqui eu tenho a ao quadrado b. Tá vendo? Aqui, ó, a ao quadrado b, só que está fora de ordem, né? Então esses dois eu vou poder juntar e esses outros dois aqui também do meio vai dar para juntar, porque ab ao quadrado é a mesma coisa que ab ao quadrado. Então eu posso juntá-los. Juntando, olha como vai ficar. Vai ficar com o seguinte, ó. Primeiro termo aqui é a ao cubo, vou repetir ele. 2a ao quadrado b com mais 1a ao quadrado b, eu tenho 3a ao quadrado b. Fazendo ab ao quadrado com 2ab ao quadrado, eu tenho 3ab ao quadrado, que é esse termo aqui. E repito aqui o terceiro termo, que na verdade o b ao cubo, né, que é o quarto termo, repito ele aqui no finalzinho, né? Concluindo aqui a nossa ideia aqui de potências, na verdade, né, na verdade não é potência, na verdade aqui a gente tem aqui um produto notável, né, envolvendo aqui a soma, né, na verdade aqui de um cubo da soma, né? A gente tem um cubo da soma. Então toda vez que a gente vê um cubo da soma, a gente pode usar esta ideia que a gente usou aqui para fazer esse exercício. Basta a gente decompor e aplicar o chuveirinho, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Vou estar voltando aqui na nossa tela inicial, né? Gostaria de agradecer a todos que esteve conosco aí até agora o final, né? Peço a todos que ainda não são inscritos no canal que você se inscreva no canal, acione as notificações e deixe o seu like se você gostou desse vídeo de hoje, né? O canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês aí bons estudos e que a gente possa estar aqui na próxima aula aqui juntos aqui, né? Um grande abraço, é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.